Boa noite, quinta-feira, 4 de agosto. Às vésperas da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, o professor da Unesp, Zeca Marques, analisa o que já foi noticiado até agora sobre o evento. Na série Minha Olimpíada, você vai conhecer o húngaro Attila. Ele revolucionou o polo aquático em Bauru e já participou 2 vezes dos Jogos Olímpicos. Gran Expo começa hoje na cidade com a expectativa de movimentar 25 milhões de reais na economia local. E um flagrante típico de Bauru: vazamento de esgoto. O mais grave é que o buraco está impedindo a circulação de um morador cadeirante. Começa hoje mais uma edição da Gran Expo Bauru. Para além das tradicionais atrações, que devem atrair cerca de 350 mil pessoas, a feira também gera empregos. São perto de 4 mil postos de trabalho ligados ao evento. A expectativa é de que a Gran Expo movimente 25 milhões de reais na economia local. Hoje cedo, os preparativos para deixar o recinto Melo Moraes pronto para a festa seguiam em ritmo acelerado. Na praça de alimentação, o trabalho era para terminar a montagem e organizar as barracas. A Arco, Associação Rural do Centro-Oeste, entidade que realiza a Expo, estima que mais de 4 mil postos de trabalho diretos e indiretos tenham sido criados apenas nos dias que antecederam a abertura dos portões. No parque de diversões, por exemplo, 30% das pessoas contratadas para a instalação da estrutura são daqui da cidade. Trabalhamos aqui com 42 homens contratados aqui da cidade, ficaram aí trabalhando 2 ou 3 dias conosco, e agora esse pessoal saiu, porque nós temos funcionários que acompanham o parque. Sai esse pessoal da montagem, entra quem? Seguranças, bilheteiros, faxineiros. Então nós recrutamos aí, nós trabalhamos aqui com o pessoal de Bauru agora, durante a exposição, aproximadamente 100 pessoas aqui dentro do parque. Entre os estandes tem esse espaço que deve agradar a quem gosta de estar perto da natureza. São plantas ornamentais e frutíferas, flores e artigos para paisagismo. O Vanderlei veio de longe para participar da Expo. Foram mais de 900 quilômetros de São Jorge do Oeste, no Paraná, até Bauru. E para atrair o público para o estande, a empresa aposta na beleza das orquídeas e em preços acessíveis. Que é a primeira visita nossa que a gente vai fazer aqui com Bauru. A expectativa, eu acredito que é para vender bem. Tem preço para todos os bolsos aqui. Tem de média de R$5 até R$500. Neste palco ficarão concentradas as atrações artísticas da Expo Bauru, a principal aposta dos organizadores da feira para atrair mais de 350 mil pessoas em 11 dias do evento, 7 com entrada de graça e 4 com cobrança de ingresso. A novidade este ano é a cobertura e a área asfaltada para o público que vem participar dos shows. A parte agropecuária e a parte de shows competem pelas atrações da feira, está 50% ou os shows ainda chamam mais atenção? Eu acredito que o show chama atenção porque o show business hoje está muito forte. Mas sim, eu acho que gira em torno de 50% tanto da economia de shows, também da agropecuária. É uma coisa que está girando meio a meio ali. E é pensando no público que vem a Bauru para curtir os shows que os hotéis também trabalham em ritmo acelerado. Neste, 70% das vagas já estão reservadas para os 2 fins de semana da Grande Expo Bauru. Qualquer agito que tem movimenta não só a cidade, como as cidades em volta de Bauru. Então todas elas vêm por causa de um show, por causa de uma chegada de gente, de negócios. As pessoas vêm e ficam pelo menos 1 ou 2 dias na cidade. A expectativa é que a Grande Expo Bauru movimente cerca de 25 milhões de reais na economia da cidade durante os 11 dias de feira. A sexta-feira deve ser com tempo aberto em praticamente todas as regiões paulistas. Por causa da alta umidade, podem ocorrer chuvas fracas no litoral apenas. Não tem previsão de chuvas para Bauru nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 55%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 14 aos 27 graus. Nesta sexta a temperatura sobe um pouquinho, mínima de 16 e máxima de 29 graus.
A gente mostra agora mais um vazamento de esgoto em Bauru. Esse é no Jardim Petrópolis. Mas nesse caso, a situação é ainda mais crítica porque o buraco está impedindo a mobilidade de um morador cadeirante. Há quase uma semana, o Lupércio está com dificuldade para sair de casa. É que o esgoto está correndo bem na porta da casa dele. Eu sei, cadeira de rodas, né? Eu tenho que ficar dando voltas, certo? Ir até no meio da outra quadra ou ir para o sentido contrário da minha casa, porque senão a minha cadeira enche de esgoto, né, no pneu. Então fica complicado, além do mau cheiro, né, moscas, então já está começando a chegar até para dentro de casa. Para piorar a situação, o DAI não tem previsão para o conserto. Falou que não teria previsão para quando eles viriam ver. E por telefone não adianta, liga, não atende no número do DAI. Então é complicado. E essa é uma situação recorrente no Jardim Petrópolis. Este morador conta que pelo menos uma vez por mês tem vazamentos por aqui. Por isso ele acredita que teria que ser feito um trabalho de manutenção das tubulações. Eu acho que teria que fazer uma averiguação em toda a rede de esgoto aqui para saber o que está acontecendo. Pegar desde todas onde tem os bueiros lá, as pontes, para saber todinho, para poder desentupir, porque senão se desentope um, daqui a pouco entope outro. Aí volta todo o problema de novo aqui. Não vai 10 dias, você pode voltar de novo. Se ele limpar tipo amanhã, daqui a 10 dias você pode voltar que vai estar outro entupido por aqui, se fizer só uma pequena manutenção só. Nós entramos em contato com o DAI, de acordo com a assessoria de imprensa, uma equipe já visitou o local e verificou que será preciso abrir a rua inteira para consertar o vazamento de esgoto. Os reparos estão na programação do departamento e devem ser executados nos próximos dias. A seguir, a gente conversa com o professor da Unesp, Zeca Marques, sobre os primeiros desdobramentos da Olimpíada no Rio. A precariedade da Vila Olímpica, os atletas que estão chegando e os símbolos dos Jogos. Voltamos num instante só. Estamos de volta para repercutir o maior evento esportivo do mundo que está sendo realizado aqui no nosso país. Algumas competições já começaram ontem, mas a abertura oficial é amanhã às 8 da noite. E para analisar os primeiros desdobramentos dessa cobertura, recebemos em nosso estúdio o coordenador do GCEF, o Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Zeca, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É sempre um prazer voltar aqui, Larissa. Obrigada, Zeca. E a cobertura da imprensa nesses primeiros dias, com exceção da emissora que detém os direitos, que vai no tom ufanista, né? Mas a cobertura se concentrou mais nos problemas estruturais da Vila Olímpica e, pelos exemplos, a situação é vexatória mesmo, né? Essa está sendo uma peculiaridade da Olimpíada aqui no Rio ou esses problemas também têm em outras Olimpíadas? Bom, primeiro, não é só uma emissora oficial, é que a gente sempre pensa na Rede Globo e no seu conglomerado, que inclui a TV a cabo, que são os canais Sport TV. Mas a Bandeirantes também é emissora oficial, a ESPN Brasil, então a Fox. Então há várias emissoras oficiais. E essas emissoras, de fato, têm feito uma cobertura que procura apagar os incêndios dos problemas que há na organização dos Jogos. E aí eles notificam os problemas, os atrasos, só que é coisa de alguns segundos para depois entrar uma matéria muito eufórica, mostrando uma conquista, uma possibilidade de conquista qualquer. Eu fiquei assustado nos últimos dias porque não imaginei que fossem eclodir tantos problemas que envolviam a organização dos Jogos no Rio de Janeiro. Eu até faço aqui uma brincadeira com o aspecto místico que envolve a cidade do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro de São Sebastião, foi fundado no dia de São Sebastião, tem o São Jorge como santo guerreiro que protege a cidade. Eu acho que o Rio precisa de algum tipo de benzedura, algum passe, porque de uma hora para outra começaram a surgir focos, né, de problemas que são inimagináveis para um evento desta grandeza. Vieram à tona de uma vez, Vieram à tona. E acho que sempre há problemas em qualquer cidade, em qualquer país, quando se organiza um evento deste porte. Mas eu acho que no Rio de Janeiro a questão fugiu do controle do comitê organizador. Isso é o que é mais preocupante. De uma hora para outra começaram a aparecer reivindicações de trabalhadores, greve de polícia civil em Brasília, que não é nem a cidade dos jogos, mas é onde acontecem jogos de futebol no estádio Mané Garrincha, problemas de verba, de recursos que não estão sendo liberados. E eu acho que para um país que organizou a Copa do Mundo há 2 anos, era de se imaginar que esses problemas pudessem ser evitados ou pelo menos previstos.
E aí eu acho que tem uma diferença fulcral entre os dois eventos, a gente já comentou isso aqui. A Copa foi organizada em 12 cidades, com o poder dos governos estaduais e do governo federal muito presentes, né, na organização. E o Rio de Janeiro, de uma hora para outra, ficou um pouco órfão, porque a prefeitura começou a arcar com tudo. O governo do estado, praticamente em função dos problemas que tem de saúde, de segurança, não conseguiu prover os recursos necessários. E o governo federal, a gente não sabe nem quando que esse presidente fica, até quando. É capaz que o impeachment seja votado ainda neste mês de agosto. É possível que a presidente Dilma volte, é possível que não volte. Então o governo federal também parece que abdicou do evento. E esse vácuo do poder público, que na verdade nem deveria ser o poder público, deveria ser a iniciativa privada, não é? Mas esse vácuo do poder público é o que tirou o chão da cidade do Rio. Então a falta de recursos envolve uma cidade e um estado que estão quebrados. Um momento crucial de visibilidade para o país, né? É lamentável. Você falou do aspecto místico, vamos falar do aspecto mítico. Você escreveu recentemente um texto sobre 2 grandes mitos do esporte, que provavelmente será a última vez que a gente terá a oportunidade de vê-los em ação numa Olimpíada. Conta pra gente então quem são esses 2 mitos e por que eles estão nessa categoria. Bom, esse texto foi publicado no Jornal da USP na semana passada. E eu comentava a possível última presença em Jogos Olímpicos do Usain Bolt, o velocista jamaicano, e do Michael Phelps, nadador norte-americano, que são 2 fenômenos do esporte. Eu acho que eles já estão na categoria de mitos. E aí talvez merecesse para os nossos telespectadores explicar um pouquinho por que eles podem ser enquadrados como mitos. O mito é uma narrativa inaugural. Ela relata algum acontecimento que inicia, que tem a ver com o discurso fundador. E no caso do esporte, é preciso atentar que o atleta, o jogador, ele tem que cumprir uma espécie de um percurso que demonstra o fato de ele se tornar um ser sobrenatural, diferente dos mortais do mundo do qual ele faz parte. Ele ingressa no reino das provas, ele ganha, perde e conquista e obtém uma conquista suprema. Ele é o melhor da história, ele é o recordista e, feito esse percurso de ida, é preciso fazer o percurso de volta. Ele tem que voltar ao mundo dos mortais, onde ele saiu, e compartilhar com seus semelhantes o elixir da vitória. Então, tanto o Bolt como o Phelps cumprem esses requisitos, porque eles são o Phelps, o maior recordista olímpico de todos os tempos, o maior número de medalhas, vários recordes na natação, e o Usain Bolt é o único atleta da história a conseguir 3 medalhas de ouro em 3 provas nos Jogos de 2008 e depois de 2012, que são 100 metros rasos, 200 metros rasos, e o revezamento 4x100, que aí ele contou com a equipe jamaicana. Ele foi campeão das 3 provas em Pequim e depois em Londres. Nunca houve na história um atleta que conseguisse isso, e é o recordista dos 200 e dos 100 metros. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a oportunidade de ver, talvez, esses 2 mitos no seu crepúsculo. É capaz que eles não conquistem as medalhas que já conquistaram no passado, mas a presença deles por si só atrai público e tem um apelo midiático que eu acho que é importante. O Bolt, ainda mais do que o Phelps, ele consegue fazer o caminho de volta e compartilhar o elixir da vitória sempre que ele conquista uma prova, sempre que ele é medalhista. A brincadeira que ele faz com fotógrafos, com o público. Ele tem a marca registrada, né? A máquina registrada do raio. Ele sabe comunicar-se com o público e ele tem um carisma especial. É capaz que eles não participem dos Jogos de 2020 em Tóquio, no Japão. O Bolt provavelmente pode disputar os 200 metros, mas talvez não chegue num status de tanta competitividade como agora. Então fica o convite para que a gente possa, aqui do nosso lado, acompanhar essas 2 lendas do esporte. Para a gente concluir, Zeca, falando em mito também, tem um momento muito simbólico na abertura dos Jogos, que é o acendimento da pira olímpica. E um mito do nosso esporte, o Pelé foi convidado, né, para acender, mas ele consultou a empresa que detém a marca dele e ele não estaria autorizado, ele não poderia acender. Contextualiza para a gente essa história. Como que o Pelé não detém nem o próprio direito do nome dele? É que nós temos o Pelé e temos o Edson Arantes do Nascimento, são 2 entidades, né, diferentes. E ele fala em terceira pessoa, inclusive. Fala em terceira pessoa. Às vezes o Pelé quer uma coisa, mas o Edson Arantes do Nascimento não pode em função dos contratos. E só acrescentando, Zeca, perdão, você acha que ele seria o atleta mais indicado para esse momento? Eu acho que a gente poderia ter um acendimento de pira olímpica a 4 mãos ou a 2 mãos. 2 atletas. Eu acho que o Pelé, pelo que ele representa para o esporte brasileiro e pela sua visibilidade internacional, ele mereceria participar da cerimônia, mesmo não tendo sido um atleta olímpico.
E não foi porque não pôde, porque já era profissional desde os 16 anos, não poderia participar de Olimpíadas à época, dos anos 50 e 60. Mas eu acho que poderia haver uma mulher junto do Pelé, uma mulher olímpica, que fizesse esse rendimento, que tem uma importância simbólica muito grande. Talvez a Hortência do basquete, um nome que poderia ser lembrado, alguém que foi medalhista. Então nós temos o pessoal do vôlei de praia, a primeira mulher que foi medalhista de ouro, nós temos depois a Maureen Maggi, que foi a primeira mulher no atletismo. Quer dizer, nomes não faltam, mas essa homenagem seria justa. O Pelé e uma mulher, acho que ficaria de bom tamanho nos jogos aqui no Brasil. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada por sua análise aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. E depois do intervalo, a gente vai conhecer mais uma história na série Minha Olimpíada. Hoje é dia de saber por que um húngaro adotou o Bauru e revolucionou o polo aquático aqui na cidade. Ele já participou de 2 Jogos Olímpicos. É depois do intervalo, voltamos já já. Voltamos com uma excelente notícia para o esporte bauruense. O Consilig Vôlei Bauru conquistou ontem à noite o título inédito da Copa São Paulo. O torneio foi o primeiro dessa temporada e funciona como uma preparação para o Campeonato Paulista. Na final, as meninas bauruenses venceram o forte time de Osasco por 3-2. O jogo foi disputado lá mesmo em Osasco, no ginásio das adversárias, que estava lotado. E teve equilíbrio e emoção do começo ao fim. A equipe de Bauru não era a favorita, mas soube controlar o nervosismo e se superar dentro de quadra. No ponto final, um erro de recepção de Osasco deu o título para Bauru. Há 5 anos, o húngaro Attila Schuder foi convidado para tocar um projeto de polo aquático em Bauru e não foi mais embora. Bauruense de coração, ele conta com um sotaque carregado, causos das 2 vezes em que disputou os Jogos Olímpicos. Foi medalha de ouro e bronze pela Hungria. Mas o Attila também se frustrou com aquela que deveria ter sido a sua melhor Olimpíada, mas não foi. E se divertiu com a primeira convocação. Primeiro ele foi cortado, depois foi reconvocado. Você vai saber por que na série Minha Olimpíada. Meu nome é Attila Schuder, eu participo 2 Olimpíadas, primeiro a Montreal, a gente ganhou a medalha de ouro, e a segunda foi a Moscou, onde a gente chegou a 3º lugar. Depois, a próxima Olimpíada, a Hungria não participou, porque é caso de boicote. Eu estava muito bravo, porque aquele período foi a minha melhor idade, mas não sou meu, porque a maioria é jogadores Kenis, Somosi, Budavari, Gerendas, a minha idade. E agora a gente estava há 28 anos, é plena forma. E aquele período foi um novo treinador, que ele foi muito bom. E agora todo mundo treina como a gente treinava 30 anos antes. E aquele período ninguém treinou como nós. E isso a época, por exemplo, a Olimpíada ganhou a Iugoslávia. Aquele período foi a Iugoslávia. A Iugoslávia ganhou, mas a gente jogou contra a Iugoslávia. Na Iugoslávia, 2 vezes. A gente ganhou 7-5 e 7-4 com juiz iugoslavo. E depois falaram que não tem boicote, a gente não participou. Para mim é uma péssima lembrança. Quando eu entrei a primeira Olimpíada, eu fui 22 anos e ainda eu não sentia peso de Olimpíada. 2 semanas antes da Olimpíada, e a grupo foi, não sei, 18 ou 19 pessoas. E agora, antes da Olimpíada, a treinadora fala agora diminuir o turno. Eu e outras 3 pessoas estavam fora. Acabou, não preciso treinar mais. Eu viajava a Lago de Balaton. Lago de Balaton é
um bem lugar, perto a Budapeste, 100 km. Meu amigo chegou ao Lago de Balaton, mas não sei como acho, porque naquele período não tinha celular, não tinha nada. Ele não sabia onde está, mas ele chegou, ele me trovou e falava que agora precisamos voltar porque vamos jogar contra a seleção Hungria. E agora eu voltei e fazemos treinamento contra a seleção Hungria com meu time. E eu jogava muito bem, mas aquele dia eu jogava em frente, eu fiz, não sei, 4 ou 5 gols. Quando eu fiz reverse sobre a cabeça, gol, ou outro tipo de chuta, tudo foi gol. E agora a treinadora falou, volta Átila, vai viajar. Quando eu cheguei, entrei na primeira vez, eu não pensei que foi natural que a gente vai ganhar. Mas quando a gente vai ficar mais velho, eu senti o peso de fazer o resultado. E antes de a gente encerrar, tem dica para quem tem curiosidade de ver como se faz um programa de rádio ao vivo. A edição de amanhã do programa Happy Hour da Unesp FM será especial, em homenagem aos 120 anos de Bauru e aos 25 anos da rádio. 3 grupos musicais da cidade vão se apresentar: a Costume Blues, o grupo Expressão de samba e a cantora Luciana Pires com MPB e jazz. O legal é que o público vai poder acompanhar os shows e toda a produção do programa lá de dentro da rádio, que fica no campus da Unesp. Quem não puder ir, basta sintonizar a rádio no 105,7. Começa às 6 da tarde, não paga nada. E o Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.